eu acho que está tendo uma certa virada na conjuntura, que as pesquisas também demonstram. Eu acho que é fruto também de um posicionamento mais claro, tanto do partido quanto do governo, em relação aos embates que nós temos que ter no Brasil. E com isso fica mais claro também o antagonismo de posições, as diferenças das posições. E o PT resolveu, e o governo também, colocar como prioridade no Congresso Nacional e para o Brasil pautas que fazem divisão de renda e fazem diferença na vida das pessoas. Por exemplo, a pauta com o fim da jornada 6 por 1. Não é possível um trabalhador continuar trabalhando de segunda a sábado o dia inteiro, quase sem nenhum descanso, numa jornada estressante. Esses são os que têm carteira assinada, porque tem aqueles que não têm carteira assinada, que eles falam que são microempreendedores, né? E, na verdade, estão trabalhando horas e horas para terceiros que fazem a exploração sem sequer ele ter carteira de trabalho, férias, 13º, que é a chamada pejotização. Então, nós temos um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil que começaram a se ver na pauta da jornada menor de trabalho e o fim da 6 por 1. Eu acho que outra pauta importante foi demonstrar que o problema da divisão de renda no Brasil persiste como uma necessidade. Então, quando o governo pauta que quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda e que a classe média, que ganha de 5 a 7.350 agora, vai pagar menos e vai cobrar de quem recebe mais de 100 mil por mês, que não está pagando, a sociedade vê que o debate é esse. Então, você consegue unir trabalhadores e o povo em torno de bandeiras importantes, de divisão de renda, de diminuição de jornada, e do Brasil, essa que veio por último, ou seja, o Trump taxa o Brasil, eles são contra taxar os ricos, não pode aumentar a IOF, não pode cobrar imposto dos mais ricos, nem aqueles que têm renúncia fiscal, ficam fazendo a defesa dos mais ricos no Brasil, mas quando vem o Trump para taxar o povo brasileiro, eles são favoráveis. Aí eu acho que escancara tudo. Esse Flávio Bolsonaro ameaçar o Brasil com bomba atômica é o fim da picada. Quer dizer, o que ele fez foi isso, dizer, olha, o Japão teve uma bomba atômica, falou, eu sou patriota, veio a segunda bomba atômica, ele se rendeu aos Estados Unidos. O que ele quer? Que a gente se renda aos Estados Unidos? Que vai ter bomba atômica no Não, e Brasil? mais, né, deputado, porque no domingo teve uma fala de uma pessoa ligada ao governo Trump que disse que era uma questão de segurança nacional e que, nesse caso, estava muito chateado porque o Trump estava chateado porque o Brasil não entendeu e que a situação poderia tomar uma outra escalada. Eu realmente, na hora, falei, ué, o que ele está propondo? Então, Né? ameaça completa a nossa soberania e ele coloca na ordem do dia que quer ver a anistia de Bolsonaro para não fazer a taxação do Brasil. Aí é uma ingerência no Supremo Tribunal Federal que nem o governo brasileiro pode ter ou deve ter. O Supremo tem que ter autonomia de poder. É assim que se divide aqui os poderes da República. E o Poder Judiciário é um poder independente. O Poder Legislativo, outro, e o governo, outro. É claro que isso não funciona perfeitamente, mas, sem sombra de dúvida, um país estrangeiro querer dizer para a alta corte brasileira o que ela interpreta de lei é um absurdo completo. Isso é mais ou menos o que o Eduardo Bolsonaro falou lá atrás, né? Vamos fazer uma intervenção no Supremo Tribunal Federal com um cabo, um jipe e 2 soldados. Agora eles querem fazer a intervenção com a cavalaria norte-americana, com bomba atômica e tudo mais, dentro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Ó, como o processo está chegando agora na sua etapa final, é bom o pessoal saber, viu, como é que funciona agora, André. Ontem foi entregue as alegações finais do Procurador-Geral da República. Aliás, uma peça histórica, merece ser lida. São 547 páginas. Se tiver tempo no recesso, eu vou dar pelo menos uma folheada nelas. Mas é uma peça histórica, já li alguns trechos. E essa peça agora tem o Mauro Cid 15 dias para apresentar as suas alegações finais. O Mauro Cid já começou a fazer isso e já reafirmou o que tinha dito, que Bolsonaro sabia da minuta do golpe, leu a minuta do golpe e modificou a minuta do golpe para aplicá-la. Então, o principal, o Mauro Cid já confirmou. E depois dos 15 dias do Mauro Cid, tem 15 dias para que o réu, Bolsonaro, e os outros, cada um tem 15 dias para poder fazer a sua alegação e começa o julgamento. Então, o julgamento do Bolsonaro é daqui a um mês. Meados de agosto já pode começar o julgamento. E provavelmente Bolsonaro, em setembro, já vai ter a sentença. E a sentença me parece óbvia, né? Vai ser a prisão. E pelos cálculos da CPMI, vamos lembrar aqui, nós fizemos a dosimetria da CPMI. Vamos lembrar da CPMI, porque foi também um momento importante. Nós calculamos 29 anos de cadeia para Jair Bolsonaro, só nos crimes contra a democracia. Então vamos ver qual a dosimetria que o Supremo Tribunal Federal vai dar ao Bolsonaro. Mas vai ser algo perto disso. E é sempre bom lembrar o que eles fizeram, porque a memória vai ficando mais longe e às vezes a gente fala, mas por que isso? Alguns falam, olha, coitado do Bolsonaro. Coitado nada.
Eles foram para frente dos quartéis, pediram ditadura militar, interromperam as estradas, tentaram colocar uma bomba para explodir um avião em Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, quebraram ônibus no dia em que o Lula estava se diplomando, e mais do que isso, tentaram matar o presidente da República, o vice-presidente, e tentaram matar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não queriam deixar nordestino votar e contrataram um hacker para fingir que a urna era falsa. Isso que eu lembro de cabeça, hein, André? Isso que eu lembro de cabeça aqui dos crimes que Bolsonaro cometeu. E quebraram, finalmente, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara e o Senado. É pouco? Para mim é muito. Portanto, essas provas contextualizadas é que darão essa pena a Bolsonaro. Como é que estão os ânimos no Congresso com essa história toda? Porque, assim, é uma ala que ela é agressiva e ela deve... E como sentiu, eu acredito que eles estão ali, né, virulentos, né? Estão, mas estão sem bandeira, porque a bandeira da anistia já era, né? Nem o Centrão aguenta agora colocar essa bandeira para andar. Então, eles perderam a principal bandeira deles, que é a anistia. Essa aí não tem jeito de levantar essa bandeira mais. Ela acabou, está morta essa bandeira. A bandeira da anistia já era. Já está claro que é sem anistia, que não tem volta. Então, eles perderam a única bandeira que eles tinham para o Brasil. E esse movimento deles ainda vem atrelado a retaliações do Trump e a tentativa de ameaça ao Brasil. Então, são os bolsonaristas ameaçando o Brasil. É algo completamente antipatriota. Eles que batiam no peito, para se dizer patriota, estão aí defendendo que um país como os Estados Unidos, daquele tamanho, faça chantagem e ameaças ao povo brasileiro, porque não é só o Brasil, é o povo brasileiro, né? Taxado 50% vai encarecer os produtos aqui. O problema é que encarece lá também, porque eles precisam do suco de laranja nosso, do café. O Trump vai metendo os pés pelas mãos também. É a extrema-direita, né? Acho que dando com os burros na água, André.